Lucas capítulo 20. Versículo 1. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. Versículo 2. E falaram-lhe, dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou, quem é que te deu esta autoridade? Versículo 3. E, respondendo ele, disse-lhes, e também eu vos farei uma pergunta, e dizei-me pois. Versículo 4. O batismo de João era do céu ou dos homens? Versículo 5. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que o não crestes? Versículo 6. E se dissermos, dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Versículo 7. E responderam que não sabiam de onde era. Versículo 8. E Jesus lhes disse, e tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola, certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Versículo 10. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Versículo 11. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. Versículo 12. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Versículo 13. E disse o Senhor da vinha, em que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo-o, seja respeitado. Versículo 14. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Versículo 15. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Versículo 16. Irá, e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E, ouvindo eles isto, disseram, não seja assim. Versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito, a pedra, que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Versículo 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Versículo 19. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Versículo 20. E, observando-o, mandaram espias, que se fingissem justos, para o apanharem na alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Versículo 21. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Versículo 22. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Versículo 23. E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, e por que me tentais? Versículo 24. Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E, respondendo eles, disseram, de César. Versículo 25. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Versículo 26. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Versículo 27. E, chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Versículo 28, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher, e suscite posteridade a seu irmão. Versículo 29, houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. Versículo 30, e tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. Versículo 31, e tomou o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram, e não deixaram filhos. Versículo 32, e por último, depois de todos, morreu também a mulher. Versículo 33, portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? Versículo 34, e, respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se, e dão-se em casamento.
Versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Versículo 39. E, respondendo alguns dos escribas, disseram: de mestre, disseste bem. Versículo 40. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Versículo 41. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Versículo 42. Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Versículo 43. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 44. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Versículo 45. E, ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos. Versículo 46. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Versículo 47. Que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, longas orações. Estes receberão maior condenação.